na igreja anglicana não existe um conclave, existe um comitê, que inclusive é um comitê, Elisa, interessante falar, muito plural. Ele reúne ali lideranças religiosas, mas também ele reúne pessoas da sociedade civil, pessoas de fora da religião, vamos dizer assim. Mas, claro, que são pessoas que acompanham muito toda essa discussão religiosa lá na Inglaterra. Mas é um processo bem diferente, já é um processo que, inclusive, já dura vários meses para a escolha desse nome, que esse nome depois é comunicado, então, ao primeiro-ministro e aí depois aprovado pelo rei. Lembrando, o Américo falou um pouco disso, igreja e Estado no Reino Unido são muito próximos, né? O rei é o chefe da igreja da Inglaterra, da igreja anglicana da Inglaterra, mas tem um líder espiritual e é exatamente esse cargo de arcebispo, ou arcebispa nesse caso, da Cantuária. Vamos mostrar um pouco aqui na nossa tela, Elisa, os destaques sobre o perfil dessa arcebispa, que Diego, é a Sarah Mullally. Até só acrescentando uma coisa aqui, se eu tiver dito equivocadamente, existe igreja anglicana no Brasil, mas a minha referência foi que o que é mais disseminado, que a gente mais acompanha é a igreja católica, mas tem a anglicana aqui no Brasil também. E aí chama atenção, temos uma bispa, né? A gente fala bispa. Uma arcebispa. E agora arcebispa e não falar arcebispo, né? Mudar o gênero até chama atenção pra gente. Exatamente, até o corretor do computador corrige se você coloca arcebispa, porque ele não está acostumado com arcebispa, mas ela é a arcebispa da Cantuária, foi escolhida hoje, inclusive. Bom, ela é a bispa de Londres, é uma diocese muito importante de Londres, ela foi, inclusive, na verdade, diocese importante da Inglaterra, ela foi a primeira mulher também a ocupar esse cargo de bispa de Londres. E ela usou essa experiência que ela tem na área administrativa, eu vou explicar isso agora, para modernizar essa diocese. Foi o que me falaram nesse tempo dela, que ela foi bispa de Londres, esses 7 anos, foi um reinado dela, vamos dizer assim, muito tranquilo, sem incidentes, né? Que às vezes a gente vê alguns problemas acontecendo em muitas dioceses, problemas administrativos ou até mais graves, envolvendo também abuso sexual. Bom, ela é uma ex-enfermeira, ela trabalhou por 35 anos, Elisa, no NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido. Elisa, o NHS foi o sistema que inspirou a criação do SUS aqui no Brasil. É o sistema que foi baseado no SUS, esse serviço público lá da Inglaterra. Ela foi 35 anos enfermeira, foi enfermeira oncológica, enfermeira de partos, ela é parteira e ela, inclusive, atuou muito como enfermeira-chefe, de onde vem toda essa área, essa veia administrativa dela. Por isso que isso foi muito importante no tempo dela que ela foi bispa lá na Diocese de Londres. Ela é feminista, isso não sou eu que estou dizendo, ela se considera uma feminista. Ah, ela se coloca como feminista? Exatamente, ela já falou isso abertamente em entrevistas. É algo, Elisa, que inclusive não agrada às alas mais conservadoras da igreja anglicana. E Diego, você falou isso, eu já pensei assim, nossa senhora, ela já deve ter deixado uma área da igreja bastante incomodada. Né? Exato, inclusive aquelas partes da igreja na África e na Ásia tendem a ser mais conservadoras da igreja anglicana e são áreas que já expressaram muita oposição a esse posicionamento dela e até essa escolha dela como arcebispa da Cantuária. Bom, ela é a favor da bênção a casais homoafetivos, isso aqui é muito interessante. Mais uma que vai gerar incômodo, né? Exatamente, mas só pra gente deixar claro, existe uma diferença na igreja entre você sacramentar a união de pessoas do mesmo sexo e você dar a bênção à união de pessoas do mesmo sexo. Quando a gente está falando de sacramentar a união, é, na verdade, oficializar o casamento. Pedir a bênção é quando a pessoa, ou o casal, na verdade, já se casou no civil e vai lá e recebe uma bênção da igreja. Isso existe uma divisão dentro da igreja anglicana. Por exemplo, a igreja anglicana aqui no Brasil já sacramenta união de pessoas do mesmo sexo desde 2018. Mas a igreja anglicana da Inglaterra, não. Só que o que a igreja anglicana da Inglaterra faz é dar a bênção a casais homoafetivos. Isso ela já se mostrou a favor. Ela, inclusive, descreveu isso como uma esperança, um momento de esperança para a igreja. Interessante você citar que aqui no Brasil, então, nas igrejas anglicanas isso já tem, porque nos dá uma impressão de alguma autonomia da igreja, né? Que aqui no Brasil a gente faz uma coisa que na Inglaterra, por exemplo, eles não são muito afeitos. Exato. Isso faz parte do que eles chamam de comunhão anglicana. Quer dizer, essa comunidade anglicana espalhada em várias partes do mundo, mas que não necessariamente tem que seguir os mesmos
as mesmas características da igreja principal da Inglaterra, mas ela é uma figura muito importante para a igreja, para a comunidade anglicana de forma geral. Interessante. Eu também coloquei aqui na nossa arte a questão do suicídio assistido. Eu coloquei isso, Elisa, porque esse é um debate muito quente lá no Reino Unido, porque em junho o parlamento aprovou uma lei que autoriza o suicídio assistido. Ela se posicionou muito contra essa lei, dizendo que isso abre um precedente muito perigoso e pode ser um risco para as comunidades mais vulneráveis lá do Reino Unido. Eu botei também aqui que ela é casada e com 2 filhos, porque a gente não está acostumado a ver uma sacerdotisa casada e com 2 filhos, mas a igreja anglicana permite isso. Tem uma outra característica importante dela, que eu acho que você vai gostar de saber, é ela que pode colocar a coroa no próximo rei da Inglaterra. Cabe ao arcebispo, ou nesse caso a arcebispa da Cantuária, fazer essa coroação no Reino Unido. Lembrando que a coroação é um ritual extremamente religioso lá na Inglaterra. Eu digo pode, Elisa, porque a gente não sabe quando vai haver uma próxima coroação. A Sarah Mulley, ela tem 63 anos. O arcebispo da Cantuária, nesse caso a arcebispa, tem que sair do cargo com 70. Ou seja, em 7 anos, se acontecer uma coroação, ela pode ser a pessoa que coloca a coroa na cabeça do próximo rei, que será William, filho de Charles III.